Olá pessoal, sou o professor Alexandre Mendes, professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional do Vem Passar EAD. Estamos aqui hoje para resolver alguns exercícios de algumas bancas. Tá? Inicialmente vamos com algumas questões da CESP, que diz respeito aos atos administrativos. Inclusive esse tema ele é debatido em praticamente todas as bancas, em especial na CESP. Existem algumas questões que se o colega, se o concurseiro não prestar atenção, ele vai errar. Repito, ele vai errar. Então ele tem que se ater necessariamente a alguns conceitos para resolver a questão. Por isso que eu estou aqui no Vem Passar EAD, para que a gente possa esclarecer ponto a ponto o que nós temos que realizar. Então vamos para a primeira questão de direito administrativo. Pois bem, essa primeira questão ela trata da teoria dos motivos determinantes. O que o concurseiro precisa saber aqui nessa questão? Bom, para que possa ser resolvida a questão, o concurseiro precisa saber o conceito de motivo, o que é motivação, a legitimidade, veracidade. E vamos falar aqui, vou até colocar em asterisco, os atos discricionários. Pois bem, vamos falar primeiro do motivo. O motivo, segundo a melhor doutrina, é a situação de fato de direito que enseja a prática de um ato. Ou seja, todas as vezes que a administração ela se encontrar em uma situação do cotidiano ou uma situação prevista, quando a gente fala direito, a gente trata efetivamente do princípio da legalidade no sentido lato, portaria, decreto, instrução normativa, a lei propriamente dita, né? Ele praticará um ato administrativo. O que é motivação? Nada mais é do que a explicação do ato. Por que eu coloquei o ato discricionário? Porque existem atos administrativos que não requerem essa explicação. Exemplo clássico é a nomeação de um servidor para cargo comissionado, de livre nomeação e livre exoneração. Por que eu preciso saber disso aqui, Alex? É porque, efetivamente, toda vez que a administração praticar um ato administrativo, esse ato é válido. E essa validade do ato, inclusive, tem como consequência a inversão da alegação do ônus da prova. Significa que se a administração praticar um ato administrativo, necessariamente quem tem que provar não é ela, é o administrado. Exemplo clássico, a multa de trânsito. E ele é verdadeiro, ou seja, de fato, aquele ato administrativo aconteceu. Ah, Alex, entendi. Então significa que se a administração pública praticar um ato e explicar esse ato, ela se encontra vinculada a essa explicação. Se nós voltarmos lá na questão, nós vamos ver que é isso que a questão pede. Ela diz, a validade do ato, olha, o que ela diz lá? Ela diz que a validade do ato, efetivamente, aqui ó, ela diz a validade do ato vincula-se aos motivos que o determinaram. Tá certo? Vamos colocar certo, mas vamos continuar. Só que tem um porém, né? E o que acontece que esse ato explicado, ele é nulo? Claro, quando é que ele é nulo? Aí a explicação dá, quando o motivo estiver dissociado, ou seja, não estiver agregado à explicação dada pela administração. Então essa questão está totalmente correta. Por quê? Porque essa validade tem que estar o quê? Associada a essa situação de direito de fato. Razão pela qual não tenha nenhuma dúvida que todas as vezes que a administração explicar com relação à prática de determinado ato administrativo, ela está vinculada a essa explicação dada pela administração pública. Então não se esqueça, concurseiro, o que é motivo, o que é motivação, o que é presunção de legitimidade ou princípio da legitimidade, e a presunção de veracidade. Você vai encontrar alguns autores que dissociam essa questão. Para a professora Di Pietro, por exemplo,
todo ato administrativo, praticamente ele já é legítimo, porque ele está de acordo com a lei. Então, ela só trata da presunção da veracidade. Ok? Passamos, então, agora para a segunda questão. A segunda questão trata de um tema muito interessante. O que é esse tema interessante? Ela trata da revogação. Mas vejam que essa questão é importante porque ela diz a revogação de atos pela administração pública por motivos de conveniência e oportunidade, e aqui eu já puxo uma setinha e boto a palavra mérito. É o famoso mérito administrativo, ou seja, no mérito administrativo, a administração vai dizer assim, é conveniente, é oportuno. Não possui limitação de natureza material, mas de natureza temporal. Colegas, essa questão, se o indivíduo não souber o que é natureza temporal e o que é natureza material, uma diz respeito ao conteúdo do ato, outra diz respeito ao tempo do ato. Então agora nós vamos explicar a questão da limitação material, a limitação material e a limitação temporal. E aqui nós vamos tratar, vamos colocar aqui revogação, só para o colega entender, e vamos colocar anulação. Colegas, a revogação não tem limitação temporal, então aquela questão já está errada. Por quê, Alex? É simples. Olha, quando você pega a Lei 9784 de 99, que é a lei que trata do processo administrativo, você vai verificar que lá existe um prazo decadencial, que diz mais ou menos assim, né? Decai o direito de administração de anular os atos decorridos 5 anos da prática do ato, com uma exceção. Qual é, Alex? Agora, ó, salvo má-fé. Então, se o colega soubesse só essa limitação temporal, ele resolveria a questão. Vejam, mas existe necessariamente para o quesito revogação a limitação material. Então, se a questão viesse, existe limitação material, mas não temporal para revogação, a questão seria correta. Só que ele colocou o contrário. Existe limitação temporal, mas não limitação material. Alex, você pode explicar qual é a limitação material? Posso, olha aqui, ó. Inclusive tem um método mnemônico, ó. Os atos vinculados é uma limitação material para revogação. Os atos consumados... Alex, explico rápido. Os atos vinculados são aquele em que não dá margem para o administrador praticar, porque ele se encontra previsto como deve ser executado. Os atos consumados já exauriram os seus efeitos. Outra questão de limitação material, os processos administrativos, os procedimentos administrativos. Não pode. Ah, Alex, me diz aqui outras questões em que pode. Olha aqui, nós temos também a questão de limitação. Qual é a outra limitação que eu posso ver? Então, vinculados, consumados, até trouxe aqui para que a gente possa efetivamente os atos declaratórios. Alex, explica os atos declaratórios? Ah, explico. Veja, os atos declaratórios são aqueles que a administração simplesmente ele reconhece um direito. Dê um exemplo. Dou. Quando você vai tirar a sua carteira nacional de habilitação, em que você executa todas aquelas tarefas, exame médico, depois você faz o exame para a direção, você pode deixar de receber a sua carteira nacional de habilitação? Não. A administração apenas declara um direito que é seu. O quê? De portar a carteira nacional de habilitação preenchidos os requisitos. E por último, nós temos os atos enunciativos. Me dá um exemplo de ato enunciativo. Certidão. Me dá um exemplo de ato administrativo enunciativo. Atestado. Me dê um exemplo de ato administrativo enunciativo. Parecer. Ou seja, a administração, nesse caso, ela certifica ou atesta um direito que ela conhece. Então, por exemplo, quando você leva aquele documento do hospital em que diz que você é o pai daquela criança, que nasceu uma criança, o que o cartório faz? Ela certifica, ela dá uma certidão de nascimento, ou seja, certificando
que nasceu uma criança. Isso é um ato enunciativo. Aí o colega poderia me dizer assim, Alex, mas como é que é? Ó, você pode dar. Ó, você pode dar. Ó, vinculados, consumados, processos administrativos. Aqui o colega pode dizer assim, pô, processo administrativo, os atos declaratórios. Ficou apenas faltando os atos enunciativos. Se nós voltarmos efetivamente lá na questão, nós vamos ver que essa questão está ok. Olha lá, ele diz, a revogação de atos pela administração pública por motivo de conveniência e oportunidade, até aqui a questão está correta. Perdão. Até aqui a questão está correta. Porém, ela diz, não. Então, a palavrinha que faz com que essa questão está errada é só isso? Não. Porque ele diz, não possui limitação de natureza material. Opa, ele possui, que nós já vimos, limitação de natureza material. Porém, ele não possui de natureza temporal. Portanto, essa questão está errada. Simples assim. Repare que aqui, se eu soubesse apenas da limitação de natureza temporal, eu responderia a questão. Repito, responderia a questão muito simples. Então, o que eu preciso ter aqui? Saber que existe, para a revogação, limitação de natureza material, mas não existe de natureza temporal. Agora, vamos passar para a terceira questão. A terceira questão, ela é uma questão muito simples. Por que muito simples? Porque existe uma jurisprudência que foi transformada em súmula, que é a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A administração pública, ela administra, né, por assim dizer, né, a sociedade, a coletividade, ou seja, ela administra executando vários atos em prol da coletividade por alguns princípios. E aqui eu preciso saber primeiro do princípio que eminentemente resolve essa questão, que é o princípio da autotutela. E o que significa o princípio da autotutela? O princípio da autotutela é quando a administração pública ela pode e deve rever os seus atos administrativos. Ou seja, ela praticou um ato e ela vai, posteriormente, se ela constatar que ocorreu uma ilegalidade, e aí, repito, essa ilegalidade, né, ela não necessariamente tem que estar contrariando a lei, ela pode estar contrariando um ato administrativo como portaria, ela pode estar contrariando um ato administrativo como um decreto, como uma instrução normativa, etc, etc, etc. Pois bem, então, ela, mais à frente, ela vai o quê? Ela vai rever aquilo que ela praticou. Todas as vezes que a administração ela estiver realizando a revisão de seus atos, ela está diante do princípio da autotutela. Ocorre que a súmula 473, ela diz que a administração pode anular os atos eivados de ilegalidade e revogar os inconvenientes e inoportunos, guardados, é claro, os casos de direito adquirido e, em todos os casos, a livre apreciação do Poder Judiciário. Pois bem, então, o que nós temos? Nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 473, que trata efetivamente da anulação e da revogação, e temos o princípio da autotutela. Com essas informações, posso resolver a questão? A questão já acabou. Repito, a questão acabou. Quando você detém essa informação do princípio da autotutela juntamente com a súmula 473, ela acabou. Vamos ver então. Olha aqui, ó. Agirá de acordo com a lei o servidor público federal que, ao verificar a ilegalidade de ato administrativo em seu ambiente de trabalho, revogue tal ato. Eu acabei de dizer que os atos ilegais são anulados e os atos inconvenientes e inoportunos são revogados. Colegas, não errem. Se o servidor público constata uma ilegalidade, ele não pode revogar, ele deve proceder à anulação do ato administrativo. O Supremo Tribunal Federal
já sedimentou esse entendimento no âmbito da alta corte e bem possível também de existir discrepâncias, mas no que diz respeito à ilegalidade nós temos anulação. Inclusive você pode prestar atenção, olha, a ilegalidade começa com I, a anulação começa com A, então as duas palavras começam com vogais. A revogação, né, a inconveniência e a falta de oportunidade é a revogação. Ok, então são duas consoantes e são duas vogais. Quando é que eu tenho isso? Vamos ver? Então, olha aqui. Ele diz, o servidor verificou a ilegalidade, ele revoga tal ato? Essa questão está errada. Por quê? Ele tem que anular o ato. Então vamos imaginar, por exemplo, um regime próprio de previdência de alguma prefeitura ou até mesmo do Estado, constata-se que o indivíduo ele está aposentado de maneira errônea, ou por conta do seu tempo, ou por conta do motivo apresentado. Ora, se feriu, ou seja, se está em descumprimento de uma legislação vigente, o que se tem que fazer? Tem que se anular o ato administrativo. Agora, não vai se confundir. A anulação diz respeito à ilegalidade, a revogação diz respeito à inconveniência e à falta de oportunidade. Todas as vezes que eu tiver um ato ilegal, eu tenho a anulação. Toda vez que faltar conveniência e oportunidade, eu tenho a revogação. Não tenha dúvida. Ele, inclusive, diz, para não prejudicar os administrados que sofreriam atos danosos. Essa questão está errada. Repito, essa questão está errada porque ilegalidade não combina com revogação. Ilegalidade combina com anulação. Talvez o colega, de maneira desavisada, pode ter prestado atenção apenas na primeira parte da questão, que ele diz, agirá de acordo com a lei o servidor público que, ao verificar a ilegalidade de ato administrativo e seu ambiente de trabalho, até aqui a questão é uma explicação. O que está errado? O entre vírgulas, revogar tal ato administrativo. Perfeito? Concurseiro, muito fácil essa questão, sabendo a súmula 473 e sabendo a jurisprudência do STF, resolve essa questão de maneira tranquila. Passaremos então para a próxima questão. Vamos aqui. Passaremos então para a próxima questão. Ele diz assim, é proibido delegar a edição de atos de caráter normativo. Concurseiro, a Lei 9784 de 99, ela é clara. Repito, ela é clara. Veja, eu posso delegar, vamos voltar aqui, eu posso delegar? Eu posso delegar. Eu posso delegar, o que eu posso delegar? Eu posso delegar o todo ou parte da minha competência. Posso fazer isso? Posso. Ocorre que existe uma limitação na Lei 9784. E essa limitação da Lei 9784, ela é clara no seu artigo 13, inciso 1º, em que necessariamente é proibido delegar, primeiro, já respondi a questão, hein? A edição de atos de caráter normativo. Então já sei que essa questão está correta, porque ele diz aqui, é proibido. Mas é só proibido a edição de atos de caráter normativo? Não é não. Olha aqui, ó. Também é proibido delegar a decisão de recursos administrativos. Ok, entendi. Então, quando aquela determinada autoridade, a ela incumbe decidir aquele recurso administrativo, ela não pode delegar para outrem. Terceiro, e não tão menos importante, é a famosa competência exclusiva. Exclusiva. Ok? A competência exclusiva, né, significa que não comporta a delegação. Então, Alex, eu não vou guardar. Vai sim. Vamos fazer aqui um método mnemônico. Olha aqui, ó. Competência exclusiva.
atos normativos e recursos administrativos. Olha a cenoura aí. Então tá faltando U. Olha aqui a cenoura, ó. Olha aí. Tá aqui, ó. Competência exclusiva, né? Normativos, recursos administrativos. Questão está corretíssima de acordo com a Lei 9784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Perfeito, tranquilo, tinha que conhecer, né? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente nos aspectos de delegação. Ok, concurseiro? Vamos nessa aqui agora. Próxima questão. Ótimo, essa questão nós vamos tratar de alguns assuntos. Concurseiro, a delegação também está na Lei 9784 de 99, lá no artigo 11 e seus incisos, né? Primeiro, o que é delegar? É transferir a execução dos atos, não a titularidade. Por quê? Existem algumas características da competência, né? Primeiro, a competência, ela é, repito, ela é, vamos colocar aqui no azul bacana, ela é irrenunciável. Ou seja, o agente público que recebeu a competência, ele não pode renunciar a essa competência. Então, vamos fazer aqui alguns is. Ele é inderrogável, ou seja, ela não pode ser derrogada. Depois, ela é imprescritível. Ah, entendi, Alex. Significa que aquela atribuição dada ao administrador público pode não ser utilizada, porém, necessariamente, ele continuará com aquela competência. Pois bem, então nós vimos que ela não pode ser renunciada, ela não pode ser derrogada, ela não prescreve. Mas repare que ele diz assim: ao delegar a prática de determinado ato administrativo, a autoridade delegante transfere a titularidade. Concurseiro, não transfere não. Concurseiro, não transfere não. Quando ele delega, ele só delega a execução dos atos administrativos. Ele não transfere a titularidade, porque eu acabei de explicar, é irrenunciável. A titularidade é do agente. Onde eu vejo isso, Alex? Eu vejo lá na Lei 9784. Então repare aqui que se o concurseiro não dominar, repito, não dominar, que existe uma diferença entre o a titularidade e a execução do ato administrativo, ele não vai conseguir efetivamente acertar a questão. Mas repare que ele diz: transferiu a titularidade? Não, transferiu meramente a execução dos atos administrativos. Não podemos, inclusive, esquecer que nós temos essa palavrinha aqui, ó. A avocação. Porque eu, agente público, quando transfiro a execução de um ato administrativo, e assim a Lei 9784 prevê, eu posso chamar para mim novamente, mesmo que seja de maneira excepcional, como diz a lei, de forma temporária, né, justificada para praticar aquele ato. Então veja, se eu ao delegar, eu posso revogar a qualquer momento a delegação, eu posso avocar para mim aquela delegação, eu não estou transferindo efetivamente a titularidade, eu estou transferindo a execução. Inclusive, impede ressaltar aqui uma questão muito importante, é a questão da publicidade. Quando o agente delegado for praticar esse ato, ele tem que mencionar no ato administrativo que o faz por meio de delegação de competência. Ou seja, quando ele for praticar o ato administrativo e ele for publicar o ato administrativo, ele vai ter que dizer que está fazendo, né, nas atribuições da delegação ofertada a ele. Então não esqueça, concurseiro, eu não transfiro titularidade, eu transfiro execução dos atos administrativos. Fica a dica, não deixe de ler a Lei 9784, ela é muito importante nesses concursos públicos, principalmente quando diz respeito às provas da CESP, em que elas são deveras abordadas, até mesmo porque no uso das atribuições de você que será um futuro agente público federal, você vai tratar efetivamente da lei do processo administrativo.
ok? Não esquece, leia a Lei 9784. Então vamos passar aqui para a próxima questão. A próxima questão, já saindo do aspecto CESP, nós entramos então na questão da Fundação Carlos Chagas. Fundação Carlos Chagas também muito tranquila. Por quê? Porque efetivamente com o conhecimento da questão, com o conhecimento do conteúdo, o concurseiro faz a assertiva. E na questão da Fundação Carlos Chagas, fica aqui a dica. Sempre tem uma palavrinha que resolve a questão. Vamos ler essa questão comigo? Diz aqui, analise o seguinte atributo do ato administrativo. Opa! Ele falou em atributo. Ah, tá, Alex. Vamos falar aqui no atributo? Vamos colocar uma letra aqui bacana, que de acordo aqui com o texto fica show? Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui um método mnemônico, ó. Pi, A, T. Não erro mais. Você pode transformar esse método mnemônico do professor Alexandre. Porque ele fala em atributo. Se ele falou em atributo, eu tenho presunção, já falei lá atrás, hein? Presunção de legitimidade. Eu falei em... Não falei não, hein? Falei em imperatividade. Falei em autoexecutoriedade. E para aqueles que militam, para aqueles que gostam da professora Maria Silva Zanella de Pietro, ela introduziu um novo atributo em que vários autores, vários doutrinadores, até mesmo a jurisprudência, vem utilizando largamente, que é a famosa tipicidade. Então, primeiro, nós vamos falar de cada atributo e depois vamos resolver a questão. Tá certo, concurseiro? Agora, presunção de legitimidade. Eu já falei, presume-se que os atos praticados pela administração são legítimos, são legais, são válidos. Ou seja, que a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, requisitos do ato administrativo foram cumpridos. Não se esqueça, concurseiro, presunção de legitimidade inverte, tem como consequência a inversão da alegação do ônus da prova. Se você esquecer isso, você pode errar uma questão. O próximo atributo é a imperatividade, ou seja, a administração ela vai praticar um ato, você concordando ou não com aquele ato. Por que essa questão do atributo? É porque se todas as vezes que a administração pública tivesse que praticar um ato, ela fosse perguntar para o administrado se ele iria concordar ou não, ela jamais conseguiria realizar a sua função institucional, que é praticar atos em prol da coletividade. Imagine, por exemplo, que a administração pública tivesse que varrer as ruas e perguntasse aos administrados se eles gostariam ou não de que a rua fosse varrida. Jamais as ruas iriam ser varridas. Se eles tivessem que, por exemplo, realizar a instalação de tubos para águas e esgotos e fosse perguntar ao indivíduo da rua se ele quisesse que a rua fosse esburacada. É óbvio que ele responderia que não. Então, a imperatividade diz respeito à imposição da administração em prática de um ato administrativo. A autoexecutoriedade talvez seja dos atos administrativos o que ganha grande realce. Vou dar o seguinte exemplo para vocês, mas antes vou falar qual o conceito de autoexecutoriedade. Bem simples, a autoexecutoriedade significa a prática de um ato administrativo pela administração pública sem recorrer ao Poder Judiciário. Explica aí, me dando exemplo, agora. Imagine você trabalha para a Anvisa e você chega a um determinado estabelecimento e constata que as regras de vigilância sanitária estão sendo descumpridas. Só que você chega numa batida ou você chega, por exemplo, depois de expediente normal e você faz o quê? Você liga para a autoridade judiciária para fechar o estabelecimento ou fez o estabelecimento? Você fecha o estabelecimento. Talvez vocês vão estar me indagando, mas o que eu vou fazer se o agente da vigilância sanitária ele excedeu nas suas atribuições? Se ele excedeu nas suas atribuições, os atos administrativos, eu disse lá atrás, hein? Eles podem ser o quê? Eles podem ser analisados pelo Poder Judiciário. Então, não se preocupe com isso.
Preocupe-se que a autoexecutoriedade é a possibilidade que a administração pública tem, efetivamente, de exercer a sua função, praticando os atos administrativos sem recorrer ao Poder Judiciário. Depois, é claro, se ocorreu excesso de poder, abuso de autoridade, o Judiciário será instado, até porque nós temos um princípio constitucional, que é o princípio da inafastabilidade do Poder Judicial, que lesão ou ameaça ao direito não será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então falamos da presunção, falamos da imperatividade, falamos da autoexecutoriedade. Vamos falar agora, queridos, da tipicidade, que foi uma criação da querida professora Maria Silva Zanella de Pietro. A professora Maria Silva Zanella de Pietro, o que ela diz sobre a tipicidade? A tipicidade é a utilização de um ato administrativo previamente previsto em lei. O que ela quer dizer com isso? Se todas as vezes que a administração pública puder realizar um ato que seja necessariamente vinculado, vai evitar que atos discricionários, nós vimos que atos discricionários são aquele em que a administração utiliza a oportunidade e utiliza a conveniência. Por que atos discricionários? É porque, queridas, se vocês lerem qualquer lei ou qualquer portaria, ela não vai estar explicando tudo. E é nessa margem de liberdade que o administrador tem que às vezes ele pode praticar um ato que esteja em desacordo. Então, para a professora, se todos os atos estiverem previamente previstos, nós vamos evitar, repito, nós vamos evitar a práticas indistintas de atos discricionários e vamos estar praticando atos plenamente vinculados. Então seria uma maior proteção para o administrado. Eu repito, vocês vão encontrar autores que não militam, repito, que não militam efetivamente no aspecto do atributo do ato administrativo tipicidade. Porém, as bancas de concurso público, quase que uníssonas, pedem essa questão, incluindo a tipicidade como atributo do ato administrativo. Então vamos partir para a questão, já com a explicação, e tá fácil. Ele diz lá, o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados. Opa, acabei de falar isso. Olha, se eu estou praticando um ato previamente previsto em lei, definidas em lei, eu estou falando da minha tipicidade. Eu não falei de legitimidade, eu não falei de imposição, eu não falei efetivamente de a prática de um ato sem recorrer ao Poder Judiciário e tampouco eu disse que o ato é verdadeiro. Eu disse figuras definidas previamente pela lei. Ora, inclusive, concurseiro, essa questão foi de bandeja, porque ela cita a professora Maria Silva Zanella de Pietro. Eu já estou falando do princípio da tipicidade, né? Não que a questão me indicasse, mas eu repito, ó, quando ele disse, ó, o ato deve corresponder, foi aquilo que eu disse. Você está praticando um ato plenamente vinculado em detrimento de um ato discricionário. Portanto, questão muito simples, resposta correta, tipicidade. Partamos então para a próxima questão. Perfeito. A questão é o seguinte, falamos já antes, ele fala o seguinte, só para que a gente possa retornar à explicação. Ele diz, João, servidor público federal, pretende retirar do mundo jurídico determinado ato administrativo em razão de vício nele detectado. Opa! Ele falou de vício, ele não falou de conveniência e não falou de oportunidade. Olha aqui, concurseiro, súmula 473 sendo aplicada. Continua, ou seja, por ter sido praticado sem finalidade pública. Concurseiro, olha para mim, não vai errar uma questão dessa. Essa questão é simples. Essa questão, ela fala primeiro dos requisitos do ato administrativo. Nós vamos falar aqui, porque existem vários métodos mnemônicos que são utilizados aí pela web. A NET, ela está produzindo vários bizus, várias dicas. Mas vamos falar aqui dos requisitos do ato administrativo. Simples assim. Olha aqui, simples, olha.
Olha, nós temos a competência, né? Nós temos a finalidade, né? Nós temos a forma, nós temos o motivo e nós temos o objeto, né? Alguns autores, alguns colegas chamam isso de COFIFOMOB, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu prefiro que vocês saibam o que significa, eu preciso que vocês saibam efetivamente quais são os requisitos. Colegas, o primeiro requisito é a competência. A competência é a atribuição dada ao administrador público pela lei. Repito, esse questionamento lei sentido lato. O administrador público, o gestor público, ele pode ter uma atribuição dada por portaria, não há nenhum tipo de problema. A finalidade, não tenha dúvida, sempre vai ser o interesse da coletividade, o interesse público, o fim público, ou seja, todas as vezes que a administração pública ela praticar um ato administrativo, necessariamente, invariavelmente, tem que estar em acordo ou tem que estar de acordo com a finalidade pública. O próximo requisito que diz respeito à forma está efetivamente ligada à exteriorização do ato. Então a Lei 97, lembra da Lei 9784? A Lei 9784 diz o seguinte, que a forma, até mesmo para que a gente possa consagrar a solenidade, necessariamente ela tem que ser, ou invariavelmente ela tem que ser por escrito. Por que eu posso dizer isso? Porque existe a possibilidade da utilização de um ato administrativo que não seja por escrito, então fica a dica, essa é um questionamento lá do professor Eli Lopes Meirelles, do falecido professor Eli Lopes Meirelles, que ele diz, por exemplo, que quando o guarda de trânsito apita, ele está praticando um ato administrativo, que é parar. Quando você vê uma placa de pare, aquilo é um ato administrativo, ou seja, eu posso praticar um ato administrativo necessariamente sem estar por escrito. Cuidado, hein, concurseiro, porque às vezes isso é perguntado em algumas bancas de concurso público. Mas a forma ela é a exteriorização do ato administrativo. Ela, inclusive, está com essa definição dada pela Lei 9784 de 99. Depois nós temos o motivo. Já vimos, lembra? Motivo é a situação de fato e ou de direito que enseja a prática de um ato administrativo. E por último, o objeto. Eu vou aqui limitar o conceito de objeto para conteúdo do ato. Então, o que é a licença para construir, se não a própria licença? Então, isso aí é o objeto, é o conteúdo do ato administrativo. Mas ele não quer saber isso. Ele quer saber o seguinte, se eu encontrar um vício no ato administrativo, eu tenho que anular ou tenho que revogar? Ora, se tem vício, repare que ele diz, ato administrativo com vício nele detectado. Ele não pode ser revogado, porque revogação é conveniência, oportunidade. Pode permanecer no mundo jurídico, posso estar de vício sanável? Ele já está dizendo que o vício, né? Se tem vício, então não cabe convalidação. O que é convalidar? Se não restabelecer um vício de um ato com efeitos retroativos. Pois bem, ele possui vício de objeto, ele não possui vício de objeto, até mesmo porque ele está dizendo que não foi utilizada a finalidade pública, então está falando do requisito finalidade. Ele deve ser anulado. Opa, encontramos a nossa resposta. Nós vimos lá que para atos ilegais eu tenho a anulação. E por último, ele não tem vício de motivo, até mesmo porque ele já disse que o vício apresentado pelo ato é finalidade pública. Então, a questão correta é a letra D, aqui da nossa questão. Perfeito? Então vejo que a súmula 473 resolveria essa questão. Próxima questão. Ainda, Fundação Carlos Chagas. Então vamos ler a questão para que a gente possa resolver. Então diz assim, a administração pública exonerou ad nuntum. Ah, Alex, eu não sei essa questão não. Então veja só, eu não sei essa questão, mas por que eu não sei essa questão? É porque eu já falei essa questão, né? Essa questão, vejam,
Essa expressão ad nutum é uma expressão em latim, né? Que significa livre nomeação, livre exoneração, né? Livre nomeação, né? Livre exoneração. Vamos voltar lá para a questão, né? Essa questão é simples, diz lá, a administração pública exonerou ad nutum. Então, a administração pública, ele exonerou um cargo comissionado, como já dito anteriormente, sob alegação de falta de verba. Ok, então, repare que é a primeira questão que nós já falamos. Ele não precisava ter motivado o ato, mas ele motivou o ato. Era um ato que não precisava ser explicado, mas ele explicou, disse que João foi exonerado por motivo de verba. Vamos ver o que ele diz depois? Ele diz que, uma vez exonerado João, a administração nomeou outro. Opa, peraí. Então vejam que a explicação dada para a administração, vou repetir a palavrinha que estava lá na prova da CESP, ela está dissociada da explicação alegada pela administração. Opa! Então vejam, se está, nós já vimos lá atrás que esse ato é nulo. Mas olha só o que a Fundação Carlos Chagas diz. O ato de exoneração será legal? Não, será ilegal. Legal? Não, será ilegal. Opa! Olha o que ele diz aqui. Ilegal pelo vício quanto ao motivo. Concurseiro, chegamos à questão. Repare que com uma única explicação da diferença do que é motivo, o que é motivação e a teoria dos motivos determinantes, porque essa questão aqui, ela versa sobre a primeira questão, que é a teoria dos motivos determinantes. Com aquela explicação, eu resolvo qualquer questão com relação a essa. Repare que a última questão fala em finalidade. Não é finalidade, porque o que ele fez aqui foi, ele apresentou um motivo e esse motivo explicado, logo após ele nomeia outro. Então, há o quê? Uma contradição no que foi explicado pela administração. De um lado, ele coloca que falta verba. De um outro, então exonera o servidor. De um outro lado, ele efetivamente contrata outro. Opa, essa explicação não combina com essa nomeação. Então, o ato é ilegal pelo vício motivo. Alternativa C. Muito fácil, concurseiro. Repare que nós estamos tratando de questões aqui efetivamente simples, mas que o colega precisa saber o conteúdo. Partamos então para a próxima questão. Olha aí. Ótimo. A questão diz, no que concerne ao requisito competência, opa, ele falou em competência. Nós já vimos que competência é a atribuição legal dada ao agente público ou ao servidor público para execução, para a escrituração de um ato administrativo, para a prática de um ato administrativo. É correto afirmar, então ele quer saber do requisito competência. Vamos lá. Admite como regra a vocação, pois o superior hierárquico sempre poderá praticar ato de competência de do seu inferior. Não admite em qualquer hipótese convalidação. Eu já falei que convalidação, né? Se não tiver, né, salvo comprovada má-fé, né, eu posso ter, né? Quando é que eu posso efetivamente não convalidar um ato nessa situação? Quando essa competência for exclusiva, porque senão ele não vai delegar. Lembra lá do artigo 13? Competência exclusiva não compete o quê? Delegação. Então, se for um ato praticado por alguém que deveria ser feito exclusivamente por aquele agente, não tem como convalidar. Se contiver vício de excesso de poder, ensejará revogação. Então aqui vamos falar do vício competência, né? Efetivamente, o vício competência, ele tem alguns vícios. O primeiro, excesso de poder. Então vamos aqui falar do excesso de poder. O excesso de poder, né? O excesso de poder, ele, o que é isso? O excesso de poder nada mais é do que a ultrapassagem
daquela atribuição. O que é isso? Ultrapassagem, Alex, ele vai além do que a lei permite a ele. Repito, ele vai além do que a lei permite a ele. Então ele não pode, né? Então se ele cometer um excesso de poder, efetivamente, aquele ato está viciado. Vamos voltar lá para a gente ver efetivamente o que a questão está dizendo? Olha lá o que a questão está dizendo. Ele diz, se contiver vício de excesso, será revogação. Ora, se ele está viciado, compete a anulação. Né? A anulação. Agora, eu não disse uma questão bem interessante no respeito requisitos. Vamos voltar lá para falar sobre algo que é muito debatido na doutrina, mas que os concursos públicos, de uma maneira geral, tratam esse sistema? Vamos lá. Vamos lá falar sobre esse assunto. E o colega vai entender perfeitamente. Competência, finalidade e forma sempre serão vinculados. Sempre serão vinculados. Já o motivo e o objeto é o que nós chamamos de mérito administrativo. O que é isso? É conveniência e oportunidade. Ah, Alex, diz aí o que você quer dizer com isso. É simples. Se o motivo tiver previsto na lei, o objeto também é vinculado. Se o motivo é discricionário, o objeto é discricionário. Vou repetir. Se o motivo é legal, o objeto é legal. Se o motivo... Então aqui vai vou pontuar aqui algo. Eu escuto, às vezes nas minhas aulas, os alunos assim, professor, o ato discricionário não é legal. O ato discricionário está previsto na lei. Ele é legal. Só que existe uma margem de liberdade para o agente público. Ao passo que, nos atos vinculados, essa margem inexiste. Ou seja, o agente público só pode praticar o ato previsto na lei. Repito, só pode praticar o ato previsto na lei. Então, nós temos que competência, finalidade e forma são sempre vinculados. Motivo e objeto, vai depender. Se o motivo, né, efetivamente estiver previsto na lei como uma situação prevista, ele vai ser vinculado perfeitamente ao objeto também. Se ele for discricionário, vai dar o nosso mérito administrativo. Por que mérito? Por causa dessa palavrinha, conveniência, lembra? E oportunidade. Ou seja, Alex, entendi. O mérito é a formação da expressão conveniência e da expressão oportunidade. Se nós voltarmos aqui para a questão, nós vamos ver, olha aí, que ele diz aqui, é sempre vinculado. Opa, é sempre vinculado. Por que é sempre vinculado? Olha aqui. Tá certo, fala da competência. Aí o colega poderia me dizer assim, por que você não tratou a linha A? Vou tratar agora. Ele diz, admite como regra a vocação, pois o superior sempre poderá. Eu falei lá atrás que a vocação ela é temporária. Ela é excepcional. E eu tenho que justificar. Opa! Então a palavra sempre poderá está... Perdão, a expressão sempre poderá estar errada. Por quê? Porque primeiro que ela é temporária. Segundo que ela tem caráter excepcional. E ela está tratando da palavra, aqui ó, regra. Regra é diferente de excepcionalidade. Então por isso que não cabe. Esse admite como regra, não admite como regra. Porque eu tenho inclusive que justificar. E ele diz por último aqui, não admite em qualquer hipótese. Admite. Por que admite, colega? Eu disse, se não for competência exclusiva, ele pode delegar perfeitamente o que diz respeito à sua competência, inclusive no todo ou em parte. Então, vamos voltar aqui rapidamente. O que está errado aqui é essa expressão como regra. A segunda questão é que ele diz que não admite. E nós admitimos a convalidação. Eu disse,
se for no que diz respeito à delegação, ele pode convalidar, e convalidação é o restabelecimento de um ato viciado com efeitos retroativos. Quando é que eu não posso convalidar? Quando, por exemplo, a competência foi exclusiva e foi praticada por outro. Quando é que eu não posso convalidar? Quando, por exemplo, o agente agiu de má fé. Eu não posso convalidar um ato em que o indivíduo intencionalmente praticou aquele ato com fito, com desiderato, com a finalidade de buscar o quê? Um proveito próprio em detrimento da coletividade. Depois ele diz, se contiver vício de excesso, eu vou revogar. Se tem vício de excesso, tem anulação, não tem revogação. E por último, ele diz, não admite delegação. Admite. Só não vai admitir quando tiver o questionamento da palavra competência exclusiva. Então aqui também, muito simples, a questão é a assertiva de. É sempre vinculado. Competência, finalidade, forma, são sempre vinculados. O motivo objeto, nós já vimos que a depender pode ser efetivamente discricionário, aí nós vamos formar o mérito administrativo mediante a competência, mediante a conveniência e a oportunidade. Tanto se é verdade que é mérito, porque se a administração pública efetivamente versar, entendendo que aquele ato não é mais conveniente nem oportuno, ele revoga. E aqui vai uma dica aqui para vocês. Vamos lá, que é importante, que são os efeitos, que é revogação, nós já vimos isso, hein? E anulação. Aqui nós vimos retroage, hein? Ó, ex, aqui a borrachinha aqui, vamos aqui, ex, tunc, ó, aqui tem um U, tá? Minha letra é feia mesmo, não esquenta a cabeça não. O tu é de tudo. Então tem efeitos, ele retroage a edição do ato. O início. E faz desaparecer todos os seus efeitos. Ao passo que a revogação, vamos aqui pegar uma telinha livre. A revogação, os efeitos ex nunc. Olha aqui, ó. Não retroage. Ó, não retroage. O que é isso, Alex? É porque assim, ó, se nós fizermos, ó, uma linha do tempo, vamos fazer uma linha do tempo aqui, eu gosto de linha do tempo. Embora professor de direito, eu gosto da matemática, viu? Olha aqui, vamos imaginar que o ato foi praticado aqui. E a administração pública entende nesse momento aqui que não é mais conveniente nem é oportuno. Ou seja, ele chegou num dado momento e entendeu que aquele ato praticado, né, não é mais conveniente e oportuno. Pois bem, o que ocorre? Tudo que foi praticado com a edição daquele ato aqui, ele é válido. Ele produz efeito jurídico. Agora vamos imaginar, né, vamos pegar a borrachinha aqui, vamos tirar aqui, para o colega entender perfeitamente. Mas vamos imaginar que aqui eu encontrei um vício insanável. Eu encontrei um vício insanável. Sabe o que vai acontecer, colega? Esse ato aqui, ele vai retroagir até aqui. E vai fazer o quê? E vai desaparecer os efeitos. Vai desaparecer os efeitos jurídicos. Alex, mas e aquelas pessoas que estavam de boa fé? Aí fica a dica. É claro que se eu, por exemplo, estiver de boa fé e pratiquei um ato administrativo em vigor, ele é válido. Porque, às vezes, esse ato, inclusive, já está consumado. Ou seja, os efeitos já exauriram. Agora, tá vendo aqui, ó? Ele retroage até a edição. Tá vendo aqui, ó? Ele faz tudo, ó, desaparece tudo. Ao passo que a revogação, olha aqui, ó. Ó, daqui pra cá, ele não vale mais, mas daqui pra cá ele vale. É válido. Os atos são válidos, ó. Válidos. Ó. Daqui pra cá os atos são, ó, inválidos. Não pega essa dica, não. Essa dica é
muito importante com diz respeito à anulação e revogação. Talvez vocês tenham estudado lá pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E vocês devem ter ouvido uma tal de modulação dos efeitos. De fato, o Supremo às vezes modula os efeitos de uma decisão. Né? A decisão ela é proativa, a decisão ela é retroativa. De fato, o STF ele vem trabalhando com relação à modulação dos efeitos, né? De determinados atos. Ok? Vamos lá. Vamos voltar agora para a nossa última questão. Ok? A nossa última questão, também da Fundação Carlos Chagas, né? Diz assim: constitui atributo do ato administrativo. Nós já vimos que o atributo do ato administrativo qual é? PIAT, ó. Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, ou seja, né? E tipicidade. Fechou? Então, a letra A, né? Embora a explicação, né? Ela está um pouquinho confusa, porque ele diz assim: executoriedade caracterizada pela possibilidade de a administração colocar em execução sem necessidade de intervenção judicial. Até aqui tá ok. Agora, independentemente de previsão legal, a administração pública, ela age efetivamente, repito, ela age efetivamente pelo princípio da legalidade. Ora, então a expressão independente de previsão legal não é isso. A administração ela só pode agir, né, com aquilo que se encontra previsto na lei. Ele não pode agir ao arrepio da lei. Isso é importante, né? Ele diz: vinculação ao princípio da legalidade, impedindo a prática dos atos discricionários. Eu já disse para os senhores que ato discricionário está previsto na lei. E que essa lei, ela dá uma margem de liberdade. É a famosa conveniência e oportunidade, concurseiro, né? Então, quando ele bota impedindo, não impede nada. Presunção de veracidade. Presunção de veracidade, nós vimos que há uma diferença, inclusive essa dicotomia, ela é feita com maestria pela professora de Pietro, em que ela trata a presunção de legitimidade, dizendo que todos os atos praticados pela administração são legítimos, são legais, são válidos, então não teria presunção de legitimidade, e ela diz apenas que o que se contesta é o princípio da presunção da veracidade, que nós já vimos que é uma presunção relativa, admite prova em contrário. Pois bem, ele diz: presunção de veracidade não admitindo prova contrária. Nós já vimos que admite. Está errada aqui a palavra não, né? Vamos ver aqui. Se nós verificarmos aqui a continuidade da questão, né? Nós vamos ver efetivamente que ele diz: presunção de legitimidade só podendo ser invalidado por decisão judicial. Nós falamos do princípio da autotutela. Não esquece, concurseiro. O princípio da autotutela é a possibilidade que a administração tem de rever os seus próprios atos. Se ele diz que eu posso rever os meus próprios atos, eu não posso ser só por decisão judicial. Imagine, por exemplo, a administração, todas as vezes que quisesse, né, invalidar um ato, fosse recorrer ao Poder Judiciário. Como é que ficaria o Judiciário que já é abarrotado de ações judiciais? Presunção de legitimidade, concurseiro, efetivamente a possibilidade, repito, né, que a administração tem de praticar um ato legal de rever os seus próprios atos. Então, não confunda alfinete com foguete, né? A possibilidade que a administração pública tem de rever os seus atos não impede, repito, não impede da livre apreciação do Poder Judiciário. Repito, princípio da inafastabilidade do Poder Judicial. Nenhuma lesão ou ameaça ao direito será excluída da apreciação judicial. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 1988. Ok? E por último, está de acordo com o que nós conceituamos. Imperatividade, caracterizada pela imposição a terceiros, independentemente da concordância. Ou seja, eu pratico um ato unilateral como administração pública, né? Repito, como administração pública, e o indivíduo, concordando ou não com o meu posicionamento, ele vai ter que cumprir, no caso, o administrado. Pois bem, concurseiro, espero que vocês estejam conosco no Vem Passar EAD, né? Essa aula de resolução de exercícios, combinando duas bancas, CESP e Fundação Carlos Chagas,
ela é necessária até para que a gente possa entender de que forma ela é abordada, né? De que forma abordada o quê? De como as questões elas são abordadas. Repare que não existe dificuldade e sim estudo. Se o concurseiro estudar, exercitar, efetivamente não há dificuldade para nenhuma prova. Estaremos juntos no Vem Passar EAD. Em breve, o Vem Passar EAD ele vai lançar vários concursos online, ou seja, vários cursos para os demais concursos públicos municipal, estadual e até mesmo federal. E eu chamo vocês para o concurso do INSS. Estamos preparando uma aula especial de previdenciário. Vamos resolver aqui todas as questões da prova de técnico do INSS para que você esteja no dia da prova em condições de resolver o direito previdenciário. Vai ser breve e vai ser próximo da prova para que vocês possam efetivamente conseguir acertar todos os itens de direito previdenciário. Fique com Deus e que Ele os abençoe.